Olá, ricas! Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas a mais um aulão de revisão. Aulão de revisão número 12. Veja só você. Deixa eu colocar aqui o nosso conteúdo de hoje, que hoje temos bastante coisa para falar, inclusive. Deixa eu aumentar aqui. Então, muito bem, muito bem. Pronto. Acho que está aparecendo para todo mundo, né? Esse aulão ele vai ser bem breve, porque nós vamos fazer a revisão especificamente para a nossa avaliação, que vai ser iniciada a partir de amanhã, né, do dia 8 ao dia 13, e lá na semana do dia 14, na próxima sexta-feira, inclusive, nós vamos fazer outro aulão mais para a revisão da nossa avaliação, tá bom? Então, o que nós vamos ter nesta revisão, né, neste aulão de hoje? Nós vamos falar o que é e como funciona a renda variável nacional. Nós vamos falar sobre o que são fundos imobiliários e o que são as ações. Então, basicamente, nós vamos rever aí o conteúdo que vimos nas últimas aulas. Então, nas últimas aulas, a gente viu bastante coisa, né, sobre bolsa de valores. A gente entendeu o que é a renda variável, como ela funciona, home brokers, circuit breakers, os próprios fundos imobiliários como uma alternativa para você receber renda, né? Ações, o que são ações, quais são os melhores setores para você começar a investir. Então, hoje a nossa revisão ela é voltada 100% para o conteúdo que nós vimos aí nas últimas aulas, tá bom? Então, a gente vai relembrar algumas coisas. Como eu disse, a avaliação está extremamente fácil, tá? E eu não estou falando isso só para vocês acharem, não, tá falando que tá fácil, mas na verdade está difícil. Pelo contrário, tá extremamente fácil, certo? Só vou pedir uma coisa para vocês, me falem se o áudio está bom. Estão conseguindo me ouvir direitinho e me ver direitinho? Vanderleia, por favor, você que está aqui no ao vivo, tá me ouvindo direitinho? Tá? Vocês provavelmente vão escutar um barulhinho de fundo, é porque eu tô com o ventilador ligado, porque está um calor causticante e pelo jeito vai cair um temporal. Então também não vou enrolar muito no nosso conteúdo, porque pode ser que acabe a luz, estamos em Boaçu, onde Judas perdeu as meias, porque as botas foi lá atrás, então já conhecemos toda essa história, tá bom? Então vamos lembrar como é que funciona a renda variável e todos os seus detalhes. Então, primeira coisa, bem-vinda à renda variável nacional. Basicamente, o que é a renda variável? A renda variável é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil. A bolsa de valores, na verdade, ela é o que unifica as aplicações, tá? Mas a renda variável em si, ela é um ambiente onde você basicamente está fazendo o oposto do que nós vemos na renda fixa. Então, lá na renda fixa você tem aplicações com vencimento, com indexadores financeiros, emissores como Tesouro Nacional, bancos, letras de crédito do setor imobiliário, letras de crédito do setor do agronegócio, empresas para quem você empresta dinheiro e te paga uma rentabilidade. Lá você tem, então, vencimento, taxa de retorno, que pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, valores diversos, seguradoras, né? Então, por exemplo, nós temos o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, nós temos a própria garantia do Tesouro Nacional, enquanto no caso da Bolsa de Valores ou da renda variável, nós não temos esses mesmos aspectos. Então, uma vez que você compra uma aplicação na renda variável ou na Bolsa de Valores, você só vende se quiser, tá? Não tem um vencimento. Por isso que a gente fala tanto sobre a carteira previdenciária. Se você quer comprar uma aplicação hoje e levar para o longo prazo, você pode, porque é um ambiente que permite que você faça isso. Então, você consegue hoje comprar uma aplicação e levar para 15, 20, 30 anos, se você quiser. A não ser, obviamente, que essas empresas vão à falência, saiam da Bolsa de Valores, façam a recompra dos fundos, das ações, aí é outra história. Mas você não vai ter essa necessidade de esperar por um vencimento. Outra coisa, você não tem pré, pós e híbrido, né, na questão de rentabilidade. Na Bolsa de Valores ou na renda variável, há variação nos seus retornos. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de renda variável, você vai ter investimentos que oscilam para mais e para menos, dependendo do humor do mercado. Tanto é que a gente brinca, né, que o mercado é um senhor de meia-idade
que está prestando atenção em tudo, na política, em riscos sanitários, em problemas governamentais, em problemas ambientais. Então, ele precifica agora a queda ou valorização de um ativo, e quando eu falo de um ativo, eu estou falando de uma aplicação financeira, mesmo que seja algo para o futuro, ele já começa a trazer isso para momentos atuais. Então, você consegue enxergar uma oscilação muito maior. Não existe estabilidade na Bolsa de Valores. Você vai ter investimentos mudando de preços o tempo todo. Mas vale ressaltar, fazer mais uma vez a ressalva, de que na Bolsa de Valores você só perde ou ganha se você vender. Em outras palavras, se você levar uma aplicação para médio, longo prazo, se você comprar na baixa, ela se valorizar, você vai ganhar valorização no momento que você vender. Se você comprar na alta e ela se desvalorizar e você vender, você só vai ter a perda do valor. Mas isso só acontece depois que você vende, momento ocorrido. Então, quando você vai lá e você vende. Enquanto você não vendeu, a aplicação é sua, ela vai valorizar, ela vai desvalorizar. Então, a gente precisa entender os momentos do mercado. E a Bolsa de Valores, né, a renda variável, ela é um ótimo termômetro para falar sobre economia. Porque quando a gente vê a renda fixa, por exemplo, se valorizando, especificamente por causa da taxa de juros Selic, que aumentou, a gente vai ver sim a Bolsa de Valores despencando, porque geralmente os donos de empresas fazem empréstimos atrelados à taxa básica de juros. Então, quanto mais alta a taxa básica de juros, mais alto vai ser o valor ali desses empréstimos, o lucro das empresas acaba diminuindo, né? Começa a encurtar, como a gente fala, e você vai ver muita gente saindo da Bolsa de Valores e indo para a renda fixa, tá? Então, isso é um ponto muito importante. A Bolsa de Valores, ela vai te remunerar a médio e longo prazo. Eu estou falando 5, 10, 15, 20 anos, tá? E hoje eu ainda vou ressaltar que 10, 15, 20 anos, 5 anos, você ainda vai registrar perda, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu invisto, né, de verdade, assim, invisto com vontade, né, com estudo, há 10 anos. E nesses 10 anos, eu tive, vou falar aqui, 20% de anos bons e 80% de anos ruins. Ruins no sentido de, se eu fosse vender, eu teria uma desvalorização. Mas comprar e levar para o longo prazo me gerou a oportunidade de comprar muita coisa boa por um preço muito baixo. E que eu sei que em 15, 20, 25 anos, a 30, mais do que isso, são empresas sólidas que vão voltar a se valorizar. Então, falar que a Bolsa de Valores remunera no curto prazo, ainda no curto e no médio prazo, vai ser um pouco mais arriscado, porque não é bem assim que a coisa vai acontecer, certo? Então, essa já é uma das diferenças entre renda fixa e renda variável. Quando ouvimos falar de bolsa de valores, precisamos entender que este mercado é conhecido principalmente pela negociação de dois tipos de ativos: ações e fundos imobiliários. Não somente esses dois, mas principalmente esses dois. E muito mais as ações, né? Nós conhecemos, quando a gente ouve falar de bolsa de valores, a gente lembra dos filmes da Sessão da Tarde, dos filmes de Hollywood, mostrando ali investidores, geralmente homens, terno e gravata, no meio ali de uma galera, mandando comprar e vender. E esse é um mercado bem diferente do que acontece hoje em dia, né? Então, a gente conhecia o mercado de bolsa de valores, primeiro de ouvir falar, segundo de um ambiente ali que a gente via numa sessão da tarde, e basicamente que se negociava ações, mas a gente também tem os fundos imobiliários, né? Que são aplicações sem vencimentos, sem garantia de ganho ou perda, que sofrem oscilações constantes devido ao humor do mercado financeiro. E neste mercado, principalmente para o setor de ações, prestem bastante atenção em tudo que eu for falar, tá? Principalmente o mercado de ações, você pode comprar de dois formatos diferentes: lote padrão ou lote fracionário. Então, isso aconteceu, inclusive, né, recentemente. Alguém aqui, já no Rica da Família, foi lá comprar uma quantidade de ações e comprou ali um lote sem perceber. Foi comprar uma ação, acho que foi da Taesa na época, e ao invés de comprar uma ação, acabou comprando um lote. Na época, a ação estava custando, acho que R$ 32, e a pessoa desembolsou ali R$ 3.200. Por sorte, a pessoa tinha dinheiro na conta,
comprou as ações, logo em seguida a gente fez uma venda, vendeu 99 ações, né? E a pessoa ficou com uma ação ali e ainda ganhou um lucro. Mas o que eu quero dizer com isso? Mercado de bolsa de valores, você tem que tomar bastante cuidado quando você está indo lá comprar. Porque, principalmente as ações, na verdade, as ações especificamente, você vai negociar por lote, que são 100 unidades, ou de forma fracionária, que é abaixo de 99. Então, a gente tem que lembrar que toda ação ela tem um código de 4 letras e um número final, e além disso, quando você quer comprar ali uma unidade de uma ação, você vai colocar a letra F no final do seu código. Senão, você vai comprar ali 100 ações. E se você não tiver dinheiro ali, né, comprar errado, ou a plataforma não vai deixar você executar essa compra, certo? Ou o banco pode cobrir esse valor, né, deixar você comprar, mas infelizmente você ficar com saldo negativo em conta e ter que pagar isso depois. Então atente-se também ao fator lote padrão e lote fracionário, certo? Lembrando que lote padrão e lote fracionário é para ações. Os fundos imobiliários você vai comprar um a um, certo? Então, vamos lembrar também que, diferente lá da renda fixa, que você tinha um nome completo, então aqui eu estou trazendo exemplo, CDB, liquidez diária rendendo 102% do CDI, que você sabe que é um CDB, né, a aplicação, que tem liquidez diária, ou seja, apesar de ter um vencimento, você tira a qualquer momento, o retorno, né, o rendimento, 102% de algo. O que é esse algo? O CDI. Então, diferente aqui do CDB de liquidez diária rendendo 102% CDI, ou do Tesouro Selic 2028, inclusive eu trouxe aqui o Tesouro Selic 2028, para vocês também se atentarem que os títulos do Tesouro mudaram essa semana, tá? Na segunda-feira saíram os novos títulos do Tesouro. Então, se você comprou, por exemplo, Tesouro Selic 2027 e 2029, você vai perceber que quando você for comprar de novo, não tem mais esses títulos. Tem agora Tesouro Selic 2028 e, se eu não me engano, Tesouro Selic 2031. Isso aconteceu também para os pré-fixados e para os atrelados ao IPCA, né, à inflação. Então, teve aí uma alteração que eles fazem todo ano, tá? Ah, Bruno, eu já comprei, eu vou perder? Não, o que você comprou é seu, só que agora, quando você for comprar os novos, você tem que se atentar que só tem Tesouro Selic 2028 e 2031. Não tem mais 27 e nem 29. Isso também aconteceu nos outros títulos pré-fixados e atrelados à inflação, certo? Aqui no caso da Bolsa de Valores, né, ou da renda variável, você vai ter códigos formados geralmente por 4 letras e um número, tá? Seja para ações ou para fundos imobiliários. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe ações da Taesa, final 4, ação do tipo preferencial, que dá direito a receber proventos, e eu trouxe um código do XPML11, que é o Fundo Imobiliário de Tijolo de Shopping Center. Repara que todo código tem 4 letras e um número final, tá? E o número final é o que determina se é uma ação, se é um fundo imobiliário, se é uma ação ordinária, que dá direito a voto, final 3, se é uma ação preferencial, final 4, que dá direito a proventos, ou final 11, as units, né, que são os combos. E muito cuidado para não confundir ações final 11 com fundos imobiliários. Isso é muito importante para que você compre a aplicação correta, tá? Então, vale ressaltar que, no caso de ações e fundos imobiliários na Bolsa de Valores, você vai ter os tickers, ou códigos de negociação, tá? Sem eles, não tem como você comprar. E aí, vamos lembrar também que, diferente da renda fixa de título público, né, o Tesouro Direto, ou título privado, que são CDBs, LCIs, LCAs, debentures, no caso da renda variável, você, para conseguir comprar lá a sua aplicação, né, sua ação, seu fundo imobiliário, vai precisar de uma plataforma específica, que recebe o nome de Home Broker, né, que é a plataforma para você negociar da sua casa, seja no computador, seja no celular. Você vai precisar dessa plataforma. Então, geralmente, quando você tem ali uma conta de investimentos, por exemplo, a gente usa muito o Inter, né, inclusive, quando você tem uma plataforma de investimentos, você vai ver que quando você vai na parte de bolsa de valores, ou de renda variável nesse caso, você vai ter uma opção escrito lá, Home Broker. Home Broker no seu celular, ou você pode abrir no computador.
Eu gosto sempre de usar pelo celular, porque é muito mais fácil, é muito mais dinâmico, e nessa plataforma você vai colocar o código do que você quer comprar, né? Então a gente falou isso em aulas passadas, inclusive eu até trouxe alguns conteúdos complementares mostrando para vocês como comprar na prática, né? Com código inteiro, com código fracionário. Então, o Home Broker é uma plataforma que hoje nos permite comprar ações e fundos imobiliários do conforto da nossa casa, coisa que você não conseguia fazer lá até meados dos anos 2000. Além de você precisar de uma pessoa intermediando essa compra, era muito mais caro, era muito mais burocrático, né? E com o passar do tempo, isso foi ficando mais acessível através da tecnologia, e hoje você compra aí do conforto da sua casa e tá tudo bem, certo? E quando a gente fala de bolsa de valores, não dá para a gente deixar de lado a questão dos riscos, né? Então, a bolsa de valores, ou a renda variável, nesse caso, ela vai sofrer muitas oscilações, como a gente falou antes. Você tem várias questões acontecendo ao mesmo tempo, questões políticas, sanitárias, né? Nós tivemos uma bem grave nos últimos anos, que foi a Covid-19, né? E quando isso acontece na bolsa de valores, a gente tem que lembrar que existe um mecanismo de defesa chamado circuit breaker, ou cortar a corrente, cortar a energia, algo nesse sentido, que é o momento ali que a bolsa ela vem caindo, se desvalorizando em percentuais muito altos. E pensando nisso, a bolsa aciona esse mecanismo e a bolsa de valores fica fechada ali por 15 minutos, 30 minutos, uma hora ou às vezes mais de um dia. O nosso maior circuit breaker até hoje, né, desde a história, do início da história da bolsa de valores, foi ali a Covid-19, né, no início ali de 2020, acho que 13 de 2020. Então, o que nós tínhamos ali? Um mecanismo para proteger os investidores para que você não perdesse uma baita desvalorização nos seus investimentos. Então, o circuit breaker, ele é um mecanismo muito importante que a bolsa sempre vai acionar quando tiver ali algum tipo de problema, alguma coisa muito séria acontecendo no mercado financeiro, né? Alguma coisa relacionada ali a uma Covid, um problema político. Então, aquela história, né, que a gente via, não sei se hoje passa porque não assisto TV aberta, mas vocês devem lembrar quando o plantão da Globo aparecia no meio da programação e tocava aquela musiquinha, todo mundo já sabia que era uma coisa muito séria que estava acontecendo. A Bolsa de Valores tem um mecanismo parecido, né, que é o circuit breaker. Então, quando vai acontecer algo muito sério, ou está acontecendo uma coisa muito séria, ele é acionado em forma de segurança, para que você não perca uma baita valorização, ou nesse caso, desvalorização dos seus investimentos, certo? Então, esse é um mecanismo que vai permitir que você não tenha uma baita desvalorização dos seus investimentos. E foi isso que a gente viu ali, né, no comecinho de 2020. A bolsa fechando por um período de tempo no meio do dia para que não houvesse aí uma baita desvalorização, né? E também, caso você não realize a venda, o que você terá será a valorização ou desvalorização dos seus investimentos. Aqui cabe um adendo, uma atenção especial para a gente falar sobre as nossas carteiras de investimento, principalmente de bolsa de valores. Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte. Será que eu realmente posso falar que eu estou perdendo dinheiro se eu não vendi a minha aplicação e o dinheiro voltou para a conta? Ou será que eu posso falar que eu estou ganhando dinheiro se houve uma valorização dos meus investimentos e eu não vendi? Então, na verdade, quando a gente fala de bolsa de valores, você só vai ganhar ou perder de fato quando você realizar a venda. O que você está tendo naquele momento é valorização ou desvalorização. Então, a gente tem que pensar mais uma vez no seguinte: para você ser uma investidora de renda variável ou de bolsa de valores nesse caso, você precisa olhar para a sua vida financeira. Se você está percebendo que você está investindo muito em bolsa de valores, você não tem nada em renda fixa, nada ali num CDB de liquidez diária, um tesouro direto, e você está colocando tudo na bolsa de valores porque o professor falou que fundo imobiliário paga bem, que ações pagam bem, se valorizam, você está correndo um risco muito sério, né? Até porque o professor falou que você precisa ter reserva financeira. Então, às vezes acontece de você querer fazer uma venda de bolsa no momento que a bolsa está caindo. É por isso que em todas as aulas, né, principalmente aqui nas revisões, a gente trouxe o giro de notícias, para que você tenha isso como hábito de ver o que está acontecendo na economia.
Dólar subindo, dólar caindo, presidente dos Estados Unidos falando abobrinha, presidente do Brasil, nem aí, galera tirando férias, né? O mercado financeiro a Deus dará, várias trocas de notícias estranhas falando sobre tributação, tributa Pix, tributa fundo imobiliário, e você fica perdida. Então, assim, vamos pensar o seguinte: o papel do mercado financeiro é deixar disponível as aplicações para você. O papel de comprar é seu, desde que você estude. Então, existe uma frase do Warren Buffett, eu já citei ela aqui algumas vezes e eu vou falar de novo. Ele tem uma frase que é muito inteligente. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que ele quer dizer com isso? Você deve comprar quando está todo mundo vendendo e vender quando está todo mundo comprando. Por quê? Geralmente, quando a galera vende as aplicações financeiras, é porque está acontecendo alguma coisa no mercado. Mas a grande maioria dos investidores não são, de fato, investidores. São especuladores. Bruno, o que é uma pessoa especuladora? Uma pessoa especuladora é aquela que não estuda, não senta o bumbum na cadeira, não pega lá o material de estudo, não vê outras notícias, escuta alguém na internet, numa rede social, vai lá falando que para comprar tal coisa, vender tal coisa, e tem o efeito de manada, né? A pessoa vai lá e compra ou vende, não sabe nem o que está fazendo, e aí acaba tendo um prejuízo. É diferente do investidor que ele realmente senta e estuda, tanto é que a gente faz análise fundamentalista. A gente senta para estudar as empresas, os fundos imobiliários. Então, pensa comigo o seguinte: se você quer ter resultado nos seus investimentos, você vai ter que fazer coisas acima da média. E acima da média é estudar. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas aquela história, o óbvio precisa ser dito e escrito, tá? Então, quando a gente fala compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, comprar ao som dos canhões é quando você vê todo mundo vendendo, mas não existe um motivo específico para isso. E vender ao som dos violinos é quando está todo mundo tranquilo, todo mundo comprando, achando que o mundo é um morango e aí se lasca depois, né? Então, assim, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Em outras palavras, compre quando está todo mundo vendendo e se for vender, venda quando está todo mundo comprando, porque você vai poder vender mais caro, tá? Então, a gente tem que lembrar também que fatores como taxa Selic, principalmente taxa Selic, é um dos principais motivos que fazem a bolsa despencar. Então, vamos pensar o seguinte: fatores econômicos e aumento da taxa de juros Selic impacta diretamente este mercado, uma vez os investidores enxergam que a renda fixa passa a pagar mais e é menos arriscado no curto prazo, e as empresas da bolsa passam a pagar menos dividendos. Ninguém investe na bolsa de valores porque é divertido investir na bolsa de valores. A gente investe na bolsa porque a gente quer fazer dinheiro. Só que para você fazer dinheiro, eu sempre falo isso aqui, né? Não existe almoço grátis no mundo dos investimentos. Você acha mesmo que você vai colocar 5, 10, 20, 50 reais numa aplicação e do nada, você vai ganhar um dinheiro? É óbvio que não. A não ser que você seja muito sortuda, né? Só que aquela história, a sorte não dura para sempre para quem não se esforça. Então, em outras palavras, você vai ter que entender sobre o mercado financeiro porque ele vai impactar diretamente nos seus investimentos. Então, quando eu era muito novo na questão de investimentos, a taxa de juros aumentava, eu via todo mundo vendendo, eu também vendia. Eu também voltava lá para a renda fixa. Eu preferia um Tesouro Selic que me pagasse de uma forma um pouco mais segura e menos do que esperar na Bolsa de Valores. Então, eu comecei a entender o seguinte: bom, para eu conseguir investir na Bolsa de Valores e ter um retorno melhor, primeiro, eu preciso ter uma boa reserva financeira. Não necessariamente ela precisa estar montada, mas eu preciso ter uma boa reserva financeira. Para que, quando eu ver os meus investimentos de bolsa caindo, eu possa botar minha cabeça no travesseiro e dormir à noite tranquilamente, porque eu sei que, se eu precisar resgatar um dinheiro, eu tenho ali um CDB de liquidez diária mantendo as minhas contas pagas. Agora, naquela época, eu pegava a maior parte do meu dinheiro, colocava na bolsa de valores, o dinheiro caía, eu achava que estava perdendo, vendia tudo, auferia prejuízo, ou seja, perdia dinheiro de fato. Então, a gente chama isso de crença autorrealizável. Você vibra tanto por isso, olha tanto para isso, que você acaba realmente perdendo o seu dinheiro, tá? Então, aprendam a ler o mercado financeiro. Vamos sempre ter momentos diferentes, Selic alta, renda fixa em alta e renda variável em queda. Selic em queda,
renda fixa em baixa e renda variável em alta. Lembra que eu falei para vocês da gangorra? Taxa Selic em alta, renda fixa em alta, renda variável em queda. Taxa Selic em queda, renda fixa em queda, renda variável em alta. Dificilmente você vai ver esses dois mercados equalizados, tá? Ele pode estar equalizado em oportunidade. A renda fixa está pagando mais porque a taxa de juros está mais alta, enquanto a bolsa de valores com ótimas empresas está sendo vendida a preço de banana, porque está tudo despencando nesse outro mercado. Então, não é que isso iguala os resultados, é que vai me gerar a oportunidade de comprar o que está pagando mais e comprar aquilo que está caindo, mas eu sei que vai se valorizar no futuro, tá? Afinal de contas, a renda é variável. Falamos dos fundos imobiliários, né? Modéstia à parte, a minha aplicação no Brasil e fora do Brasil favorita. Essa semana está tendo aquele burburinho de novo, de taxar os dividendos dos fundos imobiliários ou não. Aí já falaram que vai sair um novo texto de lei falando que não vai ser taxado, mas tem a questão do voto do presidente, falar se vai, se não vai ser taxado. Então, também fiquem de olho aí nessas notícias nos próximos meses, porque essa não é uma notícia nova. Essa é uma notícia que todo ano, entrando, sai ano, eles estão tentando lá resolver se vai taxar, se não vai taxar. Mas, basicamente, aqui nos fundos imobiliários, nós estamos falando em investir em imóveis através da Bolsa de Valores, com pouco dinheiro e receber rendimento livre de impostos. Apesar de existir uma série de pontos positivos dos fundos imobiliários, eu acho que o ponto mais importante aqui é os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda sobre os rendimentos. Sim, fundos imobiliários têm uma gestão especializada, você está comprando vários imóveis bons, mas eu acho que o maior fator aqui para a gente é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Tá? Prestem bastante atenção em tudo que eu estou falando, certo? E claro que na nossa Bolsa de Valores a gente vai ter 5 famílias diferentes, né? Para os fundos imobiliários. Então, as famílias hoje são fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos, fundos de agronegócio e fundos de desenvolvimento. Então, fundo de tijolo compra estrutura física, prédio, logística, shopping center, educacional, hospitalar, está comprando prédio, estrutura. Fundo de papel compra dívidas do setor imobiliário. Então, lembra quando nós estudamos lá a renda fixa, que tinha as LCIs, letras de crédito imobiliário? Pois bem, as letras de crédito imobiliário é o que os fundos de papel compram. Então, o fundo de papel compra muita letra de crédito imobiliário. E com isso, você vai conseguir receber as dívidas desse setor, certo? Então, você vai ter aqui também, quando a gente fala de fundo de papel, você não recebe aluguel, você recebe juros, tá? Muito importante entender isso. Os fundos de fundos, eles são uma mescla, né? Eles vão comprar um pouco de tijolo, um pouco de papel, vão montar ali um portfólio, tá bom? E este portfólio vai fazer parte ali do fundo de fundos. Nós temos os fundos de desenvolvimento, que hoje está um pouquinho escasso no mercado financeiro, que são aqueles fundos que compram terreno para construir imóvel e vender posteriormente. E o bebê da Bolsa de Valores lá, que surgiu em 2022, que são os FIAGROS, ou os fundos do agronegócio, onde você vai investir no agro através da Bolsa de Valores também com pouco dinheiro. Então, hoje, quando a gente pergunta quais são os fundos imobiliários ou quais são as 5 famílias de fundos imobiliários existentes, é fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos, desenvolvimento e FIAGRO, tá bom? Vou reforçar o que eu falei no começo da aula mais uma vez. Quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, coloca no chat, porque eu não estou com fone de ouvido hoje, tá? Então, se chamar, levantar a mão, eu não vou perceber. Então, escreve no chat, certo? E mais uma vez, reforçando que, para mim, ainda o maior benefício dos fundos imobiliários é a renda isenta. Você não tem que pagar imposto de renda sobre o que está caindo na sua conta. Apesar de vários outros critérios, né? Gestão especializada, você comprar com pouco, você ter fundos aí na casa de R$10, menos, né? A gente tem ótimos fundos hoje na casa dos R$8. Então, eu já coloquei isso em aulas anteriores para vocês, tem material complementar, inclusive, falando de fundo imobiliário, comprando fundo imobiliário na prática. Você vai ver que tem muito fundo hoje bom abaixo de R$10.
Tem muito fundo bom, que a média é R$ 150, está sendo negociado por 90, 95, alguns até R$ 80, porque enquanto a taxa Selic não cair, esses fundos vão ficar baratos e pagando bem. Por incrível que pareça, hoje você tem fundos imobiliários baratos que pagam melhor hoje do que pagavam há 10 anos atrás. Então, é uma indústria que, para quem quer receber renda todos os meses de imóveis, sem necessariamente comprar um imóvel, faz muito sentido. Eu acho que um outro ponto que a gente pode destacar aqui também nos fundos imobiliários é o fator de, hoje, uma média de um apartamento, dependendo da localidade, ou de uma casa, de um comércio, você vai pagar 250, 350, 500 mil. A Caixa Econômica, inclusive, depois vocês podem dar um Google, a Caixa Econômica reduziu a liberação de crédito, né? Porque as pessoas estão resgatando muito dinheiro da poupança, e se resgata muito dinheiro da poupança, a Caixa fica sem dinheiro para poder emprestar para as financiadoras e até mesmo para ela financiar. Então, elas estão colocando, a Caixa está colocando regras mais difíceis de ser cumpridas para que você consiga fazer um financiamento imobiliário. Então, às vezes as pessoas querem, por exemplo, fazer um investimento num imóvel para viver de aluguel e não sabem que existe o fundo imobiliário, que apesar de o imóvel não ser só seu, você também é dona de um pedacinho dele. É óbvio que você não vai chegar lá, por exemplo, eu tenho uma cota de um fundo que é de laje corporativa, eu tenho uma empresa e eu vou querer alugar uma sala comercial e não vou pagar nada. Não é bem assim que funciona. Igual o meme do rapaz que comprou ações da Magazine Luiza, um belo dia chegou lá e saiu com uma TV embaixo do braço falando que era sócio. Isso não existe, né? Mas o que a gente vai ter aqui? Uma facilidade muito maior para ter acesso a um investimento muito bom, que paga dividendos, vem aumentando com o passar dos anos e que está tomando muita porrada agora por causa do aumento da taxa de juros. E a gente já sabe, né? Eu já falei isso em reuniões anteriores, em aulas anteriores, em meados lá do finalzinho de março, o Copom e o Banco Central já disseram que pode ser que a taxa de juros aumente mais 1 ponto percentual. Então, hoje está 13,25, vai para 14,25. Quanto mais alta a taxa de juros, mais vai cair a bolsa de valores. Ou seja, lá vamos nós comprar de baseada bolsa de valores. Mas, com foco nesse mas, só é oportunidade para quem sabe reconhecer o que é uma oportunidade. E para você reconhecer a oportunidade, você tem que ter assistido todas as aulas anteriores. Se você não assistiu, você vai correr risco naquele viés de manada de comprar igual todo mundo está comprando, vai comprar caro e vai comprar errado, vai tomar na cabeça. Então, estuda, pelo amor de Deus. Então, quando a gente começou a estudar sobre bolsa de valores, o principal investimento que eu trouxe aqui foi fundos imobiliários. Vocês vão, inclusive, agora, a partir de amanhã, né, que começa o módulo de renda internacional, investimentos internacionais, vocês vão aprender sobre os fundos imobiliários americanos. Pois é, os fundos imobiliários americanos que pagam em dólar, inclusive, tá? Já tem material gravado sobre compra de fundo imobiliário americano, sobre tesouro americano, já tem bastante conteúdo para vocês também, que vai ser liberado agora aos poucos. Tá? Então, amanhã a gente vai começar a falar sobre mercado internacional, inclusive, que também tem os seus fundos imobiliários, certo? Então, a gente começou falando lá sobre os fundos imobiliários. Eu falei também para vocês tomarem bastante cuidado na hora de colocar o código, tá? Quando você for colocar o código do seu fundo imobiliário lá no Status Invest ou em qualquer outro site de pesquisa, quando você for colocar lá no seu home broker, na plataforma do seu celular, para comprar o código, se atenta se é um FII ou se é uma ação. Porque nós temos ações com final 11 e nós temos os fundos imobiliários com final 11. Só que aqui na plataforma, ele vai mostrar para a gente, no caso, seja no site que você está pesquisando, ou seja no seu próprio home broker, ele vai mostrar para você se é um FII, um fundo imobiliário, ou se é uma ação, tá? E um outro ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado é confundir quando é ação e quando é fundo imobiliário. É normal, quando você está começando, você se confundir, você acha que tudo é ação ou tudo é fundo imobiliário, mas não. No Brasil, você tem fundo imobiliário é uma coisa, ação é outra.
Porém, vocês vão aprender que no mercado internacional, eles analisam ações e fundos imobiliários como ações. Apesar de ação ser uma coisa e fundo imobiliário ser outra, no mercado internacional eles unificaram e é tudo ação, tá? Mas você vai saber que é fundo imobiliário, pelas características da aplicação, certo? Então, se atentem. Fundo imobiliário tem o final 11 e ações do tipo unit, que são os combos, também tem final 11. Então, sempre olha ali alguma informação na sua plataforma para você entender se é uma ação ou se é um fundo imobiliário. E isso aqui vai cair na prova, tá? Estou sendo bem gente boa, eu não estou falando para vocês que vai cair na prova. Vamos falar também sobre PVP, né? De tantos indicadores financeiros que as aplicações têm, principalmente os fundos imobiliários, a gente tem um indicador específico que mostra para a gente quando uma aplicação está cara, barata ou no preço justo, que é o PVP, preço dividido por valor patrimonial. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui exatamente para falar para vocês quando que está caro, quando que está barato e quando que está no preço justo. Pelo menos eu tentei encontrar 3 aplicações que tivessem nesses patamares, tá? Então, quando que a gente tem uma aplicação barata de fundo imobiliário? Quando ela está abaixo de 1, né? O PVP dela está abaixo de 1. Porque olha só, o XPML 11 ontem ele estava custando R$ 97,90, mas o preço justo dele é R$ 117,21. Então, ele está com 0,16% de desconto. Bruno, da onde você tirou esse 0,16? É 84 menos 100. Então, vamos lembrar aqui. Para chegar ao preço justo, ele deveria chegar a 1%, né? 1,00. E ele está aqui em 0,84. Então, ele está com 0,16% de desconto. Tá? Já que o HTMX, ele está caro, porque ele está com PVP de 1,02. Então, o preço justo dele é 151,13 e ele está custando 154,74. E no preço justo é quando você tem uma aplicação ali próximo do 1, né? O mais próximo ou no 1. Que é aqui o caso do Kinea Rendimentos, né? KNCR11. Esse cara, o preço justo dele é R$ 101,55 e ele estava custando ontem R$ 100,09. Gente, no momento atual da Bolsa de Valores, é muito, muito, muito difícil a gente encontrar uma aplicação que esteja com PVP igual a 1. Eu rodei ontem na internet para achar e não tinha. Ou você tinha abaixo de 1 ou acima de 1, mas igual a 1 não tem. Então, trouxe isso daqui para mostrar o mais justo possível. E aqui, ó, essa questão do caro, né, do HTMX 11, vale ressaltar que ele é uma exceção. Porque 98% do mercado de fundo imobiliário está barato. Está tudo despencando por causa da taxa de juros. Então, enquanto a Selic não cair, os fundos imobiliários e as ações vão continuar despencando. O que é muito bom no sentido de compra. Porque você vai comprar muita coisa boa a preço de banana. Tá? Aqui, tirando o HTMX11, que é um fundo de hotel, é um fundo de tijolo de hotel, os outros dois são muito bons. Tá? O XPML11, falamos sobre ele lá no início das aulas de fundo de tijolo, um dos melhores fundos de shopping center do Brasil. KNCR11, que é fundo também imobiliário do tipo de tijolo, muito bom também. Ambos estão aqui. Eu podia até falar que o KNCR11 aqui, ó, tá barato, porque tá abaixo de 1, né? 0,99, tá com 1% de desconto, 0,01% de desconto. Preço justo 101,55. Mas mais uma vez, não é recomendação de compra, tá? É só para título de exercício. Mas aqui, esse indicador faz muita diferença para quem está examinando fundo imobiliário. Ele é o nosso ponto de partida. Se você vê que uma aplicação está com PVP acima de 1, pesquisa mais antes de comprar. Às vezes, eu falei isso em várias aulas, né? Às vezes, você está tendo um preço mais caro porque realmente aquele fundo ou aquela ação, porque o PVP também é um indicador que nós usamos em ações, está se valorizando, está pagando bons dividendos e aí vai ficar realmente mais caro. Mas, às vezes é alguma coisa de modinha. Algum influenciador falou sobre um determinado fundo, saiu alguma notícia de altos rendimentos de alguém, e aí a galera começou a comprar sem entender por que isso está acontecendo.
tá? Então, lembre-se disso. Fundo imobiliário e ações. PVP igual a 1, preço justo, abaixo de 1, barato, acima de 1, está caro. Mas esse caro é relativo se ele entregar bons resultados. Mas é claro que também levamos em consideração quantidade de imóveis e localidades, vacância física, né, que a gente falou, que é a taxa de desocupação dos imóveis, afinal de contas, você está comprando cotas de um imóvel, você quer que ele esteja alugado, recebendo aluguel e pagando renda. Quanto mais desocupado ele estiver, menos renda ele vai pagar, tá? Então, vamos pensar no seguinte, você vai ter que se atentar também, quantidade de imóveis, localidade, taxa de desocupação, certo? Localidades e inquilinos, segmento de atuação e, claro, os dividendos. Você não coloca seu dinheiro na bolsa de valores, principalmente em fundo imobiliário e ações, se você não quiser receber renda. Então, quanto maior, melhor. Porém, a gente tem que enxergar o histórico, que foi uma coisa que eu falei muito para vocês também, né? Olhe sempre o histórico da aplicação. Será que uma aplicação que está pagando bem hoje, ela sempre pagou bem? Ou ela está pagando agora bem e ela tinha um histórico ruim? Ou será que ela está pagando mal agora, mas ela tem um histórico bom? Certo? Outro ponto que é muito interessante, olhar a liquidez diária. Negociado em milhões, bilhões. Onde que está distribuído esse fundo? Tá? Então, sempre leve em consideração a idade do fundo, histórico de pagamento de renda e como o fundo se comporta em momentos de crises. Tá? Afinal de contas, você vai levar essa aplicação para a vida. Não é para comprar hoje e vender amanhã, fazer trade, né? Também aprendemos sobre as polêmicas ações, né? Pedacinhos da empresa que você pode comprar na bolsa de valores. E a gente aprendeu que os códigos de ações podem ser 3 tipos diferentes. Final 3, final 4 e final 11. Final 3, ações do tipo ON, ou ordinárias, que dão direito a receber voto, você poder votar nas assembleias das empresas para ajudar na tomada de decisão. Final 4, ações do tipo PN, que são as preferenciais, que você tem direito a receber os proventos da empresa, ou seja, os lucros que a empresa divide ali com os seus investidores. E o TAE 11, né, o final 11, que são as units, que é o nosso combo, que pode ter tanto ações do final 3 e do final 4 dentro delas. E eu falei para vocês também que aqui entre as units, ou final 3 e final 4, a diferença ela é ínfima. Não tem nada demais de uma para outra. Tá? No caso, obviamente, do final 11 para o 4 e o 3. Certo? O 3 e o 4 aí já tem a diferença. Final 3 dá direito a voto, final 4 dá direito a receber renda. Depende muito de qual é o seu foco. Eu particularmente, compro os dois tipos. Tá? Eu compro final 3, eu compro final 4. O final 3, não é porque ele te dá direito a voto em assembleia que ele não vai pagar dividendo. Ele vai. Mas é como se fosse uma fila. E nessa fila de, vamos dizer, benefício, quem recebe primeiro é o final 4, depois o final 11, depois o final 3. E às vezes essa ordem pode mudar, tá? Estou trazendo aqui só a título de curiosidade, porque todas as ações dos tipos de empresas que paga dividendos, né, proventos no caso, ela vai pagar independente do código que você tenha. É que alguns códigos dão poderes e outros dão outros tipos de poderes. 3, voto. 4, renda. 11, os dois. Certo? Então, fica a critério de cada investidor comprar o que faz mais sentido para a sua análise. Falamos também sobre o lote padrão e o lote fracionário. Então, lote padrão, 100 ações por vez. E lembrando que isso é válido somente para ações. Fundo imobiliário, você não precisa dessa informação. E o lote fracionário você pode comprar abaixo de 100 unidades, mas você tem que lembrar que você sempre vai colocar a letra F no final do código. Então, TAE 4F, SAPR, Sanepar, né? SAPR 3F, sempre que você for comprar no mercado fracionário. E aí surge uma dúvida um dia desses de uma aluna, que era o seguinte: Bruno, eu comprei no mercado fracionário, fui comprando de 10 em 10, de 2 em 2, cheguei lá a 100 ações. Quando eu for vender, eu quero vender 100 ações. Eu estou vendendo lote fracionário ou padrão? Se você está vendendo 100 ações, lote padrão. Você é obrigada a vender lote padrão porque você comprou o lote padrão? Não, você não é. Então, por exemplo, você foi lá e comprou 2 lotes de Taesa, 200 ações.
você pode vender no lote fracionário tranquilamente, não precisa colocar nada de código, tá? Você vai colocar o código, a letra F no final, se você for vender de forma fracionária. Então, seja de forma de compra ou de venda, o que vai fazer diferença é a quantidade que você vai vender. Vai comprar de 100 em 100? Não precisa colocar a letra F. Vai vender de 100 em 100? Não precisa colocar a letra F. Vai comprar ou vender abaixo de 100? Precisa colocar a letra F, tanto para compra quanto para venda. E eu recomendo que quem está começando a investir agora, principalmente no mercado de ações, compre de pouquinho em pouquinho. Então não compra. Ah, porque a Sanepar está 4 e pouco, a Klabin está 4 e pouco, vou comprar logo 100 de cada uma. Então, mas se você está começando agora, aprenda a diversificar. Comece comprando um pouquinho de cada coisa e montando os lotes aí para fazer mais sentido dentro de uma estratégia saudável, segura e rentável, certo? Não inventa de comprar. Ah, eu escutei alguém falando que Petrobras está pagando muitos dividendos. Realmente, Petrobras se tornou uma ótima pagadora de dividendos. Mas se você pega o histórico da empresa, não é bem assim que funciona, né? Alguns anos atrás ela quase não pagava dividendos. Ela veio pagar mais aí depois da pandemia. Se ela vai continuar pagando, é outra história também, certo? Então, você ir lá e comprar logo 100 ações de uma determinada empresa e não comprar de outras, vai gerar um certo desequilíbrio na sua carteira financeira. Então, o que eu recomendo, compre de pouquinho em pouquinho. Ah, eu tenho 100 reais. Compra 5 ações diferentes, um pouquinho de cada uma. Ah, eu vou comprar fundo imobiliário, vou comprar logo 100 do do XPML11 ou do MXRF11. Não faça isso. Vai comprando de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de uma em uma, mas compra sempre um pouquinho de cada. Não concentre muito a sua carteira em uma mesma ação, tá? E vá fazendo ali os seus esquemas dentro do seu mês para você ir montando seus lotes. Eu gosto muito da ideia de montar lote. Então, eu já tenho 25 ações de uma empresa, tenho 17 de outra, tenho 50 de outra, tenho 13 cotas de um fundo imobiliário, tenho 10 de outro. Agora a minha meta é ir completando 100. Eu vou completar 100 de cada um. Completei 100 de cada um, vou começar um novo lote de cada, tá? Porque isso é uma coisa que eu falei na aula, agora eu não lembro se foi para vocês ou se foi num outro curso que a gente deu agora recentemente, que eu falei exatamente sobre a questão de você ir montando lotes, mas você não colocar muita coisa na sua carteira. O que eu quero dizer com não coloque muita coisa na sua carteira? A Bolsa de Valores é formada hoje em ações por mais ou menos 400 e tantas empresas. Fundos imobiliários, umas 500 e poucas. Você ter uma ação de cada, um fundo imobiliário de cada, você está literalmente enxugando gelo. Por quê? Você está pulverizando qualquer resultado que você poderia ter nos seus investimentos, tá? Comprando muita coisa sem estratégia nenhuma. E tem gente que faz isso. Tem gente que tem 50 empresas na carteira, tem 50 fundos imobiliários. E, gente, eu vou ser bem sincero, investindo há 10 anos em bolsa de valores, é inviável você cuidar de 50 empresas, 50 fundos imobiliários todo santo dia. Não tem como você fazer isso. Tanto é que na minha carteira eu tenho 13 ações brasileiras e eu tenho 12 fundos imobiliários brasileiros. Eu já estou falando de quase 25 aplicações diferentes, né? 25 empresas diferentes. Quando a gente compra investimento de bolsa de valores, nós queremos nos tornar sócios. Sócios, cotistas. Como é que você vai acompanhar o resultado de 25 empresas diferentes ao mesmo tempo? Isso é fora da realidade. A não ser que você viva para isso, você faça isso na sua vida, é outra história. Mas nós que temos trabalho fora, dona de casa, que tem filho, outra história, não é bem assim que a coisa vai funcionar. Então, até por uma segurança maior da sua carteira de investimentos, eu acho que a quantidade de 10 ações, 10 fundos imobiliários já é bastante coisa. Porque a gente tem a renda fixa nacional, aí tem lá Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debênture, fundo de investimento. Aí você vai para a Bolsa de Valores, tem ação e fundo imobiliário. Só que dentro de ações, você tem mais de 400. Dentro de fundo imobiliário, você tem mais de 500. Se você comprar um pouco de cada, cara, ferrou a sua carteira. É muita coisa para você cuidar. Então, se você já vai lá e compra 10 ações, 10 fundos imobiliários, já é 20 empresas. Aí a gente vai para o mercado internacional agora. No mercado internacional você tem Tesouro Direto, CDB, CDs, que é uma outra aplicação,
você vai ter os fundos imobiliários americanos, as ações americanas, só que fundo imobiliário e ação americana é uma indústria de mais de 6 mil empresas. Não tem como. É por isso que a gente vai usar alguns mecanismos para você se expor a muitas empresas com uma única aplicação, que vai facilitar muito sua vida e você vai adorar, porque isso vai te economizar tempo, dinheiro e vai trazer uma gestão especializada para sua carteira também, tá? Então hoje você consegue fazer aplicações que têm essa visão. Você está comprando muito, mas de uma forma diversificada, com uma gestão especializada, correndo menos risco e sem dor de cabeça, tá? Mas mesmo assim, ainda é muita coisa. É muito investimento, é muita aplicação. Então, quando você está começando, comece com 5 empresas, né? 5 ações, 5 fundos imobiliários. Os principais, os que pagam renda recorrente, os que você tem uma certa previsibilidade nos proventos, né? Nos rendimentos, seja os aluguéis, seja os dividendos. São empresas consolidadas no mercado, tanto ações quanto fundos imobiliários, para você começar a pegar o gostinho ali, cuidar, entender balanço financeiro, a história da empresa, a história do fundo, há quanto tempo está no mercado. Aí depois, quando você pegar essas malícias, você vai comprando mais. Estou falando que é para você viver com só 10 ações, 10 fundos imobiliários na sua carteira? Longe disso. Eu quero mais é que você aprenda e diversifique o quanto mais e melhor. Porém, para quem não tem experiência, até mesmo para mim que estudo sobre mercado financeiro quase todo dia, é inviável você conseguir acompanhar tudo. Por isso que, às vezes, quando a gente fala, até mesmo aqui na aula, no particular, né, a gente conversa ali, eu falo para vocês muito uma frase que eu repito sempre. Não, vocês não vão saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Por mais que a gente estude, a gente tem um viés, né, na psicologia chamado maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento significa o seguinte: quanto mais você sabe, mais você questiona se sabe. Ação em fundo imobiliário é um mercado gigantesco para estudar. Então, é inviável você querer saber tudo ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado com as quantidades. E aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente entender o lote padrão e o lote fracionário. Então, perceba, né, que não é algo complexo, mas é um detalhe que faz diferença. Começando aqui pelo lote padrão. O lote padrão é aquele que você tem o código. Então, eu peguei aqui, ó, BBSE3, que é o Banco do Brasil Seguridade. Final 3. Então, ele traz aqui para mim o ON de ordinária, custando R$ 39,00 cada ação. Só que se eu não colocar aquela letrinha F aqui no final do código, eu vou comprar no mercado padrão. E no mercado padrão, quando eu coloco, automaticamente a plataforma já coloca para mim que são 100 unidades. Então, se eu vir aqui em comprar agora, eu vou ter que desembolsar R$ 3.900. Banco do Brasil Seguridade é uma ótima empresa, mas eu não tenho essa grana disponível agora. Fora da realidade, eu comprar R$ 3.900 de uma determinada aplicação agora. Não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar no lote fracionário. No lote fracionário, você vai colocar o quê? A letrinha F no final do código. Certo? Então, você vai colocar BBSE3F. Automaticamente, a plataforma vai reconhecer que você está comprando pelo mercado fracionário. E aí, você vai pagar R$ 39,01. Às vezes, isso não é uma regra, tá bom? Isso não é uma regra. Às vezes, no lote padrão, a aplicação é mais barata do que no lote fracionário. Isso não é uma regra, tá? Mas você consegue ver aqui a diferença. Eu peguei a mesma cotação na mesma hora e teve 1 centavo de diferença. Então, no fim da compra, aqui vai sair R$ 1 mais barato. 3.900. Se eu fosse comprar essas 100 ações soltas, ia dar 3.901, R$ 1 a mais. Então, assim, às vezes tem essa oscilaçãozinha, pode ser 1 centavo, 2. Aí você tem que observar se realmente faz sentido ou não. Mas quando você já tem uma carteira bem estruturada, montadinha, aí é outra história comprar lote padrão. Mas aqui eu estou mostrando para vocês que a gente tem que tomar bastante cuidado com o código, tá? Então, sem letra F no final, lote padrão, 100 unidades. Com letra F no final, lote fracionário. Aliás, fracionário. Você vai poder comprar uma a uma e isso vale somente para ações. Fundos imobiliários é sempre 1 a 1 e você vai comprando aos pouquinhos, tá? Não tem lote padrão e lote fracionário para fundo imobiliário.
Isso é uma particularidade somente das ações. Falamos sobre setores, né? Foquem bastante aqui nos setores. A Bolsa de Valores brasileira para ações, tá? Ações. Tem 10 setores distintos, sendo eles consumo cíclico, consumo não cíclico, o setor industrial, imobiliário, tecnologia ou tecnológico, e o BEST, que a gente aprendeu do Luiz Barsi, né, a metodologia dele, que é bancário, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicação. Então, sendo esses 5 últimos os mais seguros e rentáveis para você investir aí no curto prazo. Por que que o Luiz Barsi desenvolveu essa metodologia BEST? Porque são setores que você sempre vai precisar do produto ou do serviço. Não tem como ficar sem banco, sem energia, sem saneamento, então nem se fala, né? Água e esgoto, impossível. Seguradoras e telecomunicação. Então, aqui, eu ainda gosto de ressaltar que a seguradora é um ponto que você vai ponderar se você vai ou não comprar. Agora, banco, como é que você vai receber, vai pagar, vai fazer compra se você não tiver um banco? Energia, só estamos fazendo aula, só tomamos banho quente, só conseguimos carregar celular porque temos energia. Saneamento, água e esgoto, água vital para o ser humano, não tem nem o que falar. Seguradora, pode ser um momento ali que você tem uma folga financeira e você queira fazer um seguro, mas é sempre muito importante para quem é dono de empresa, para quem tem pais mais velhos ou filhos pequenos, ter seguro. E telecomunicação, telefonia celular, né, telefone residencial, telefone comercial e principalmente internet. Então, hoje não dá para viver sem esses 5. Então, na nossa economia, né, falando de Brasil, esses são os 5 setores mais importantes que nós temos. Os outros são importantes? Extremamente, mas você consegue reduzir ou não ter. Então, por exemplo, consumo cíclico. A gente está falando de alimento, bebida. Consumo não cíclico, a gente está falando ali de vestuário, sapato. A gente também está falando de varejo, hotelaria. Industrial é indústria, né? Indústria, a gente viu Klabin de papel e celulose nas últimas aulas. A gente viu também Suzano, Irani. A gente falou sobre Taesa, né? Então, é um setor que traz muito retorno também, mas que sofre impactos aí na economia quando acontece alguma coisa. Falamos sobre, aqui ainda dentro de indústria, você tem as petrolíferas, né? Você tem Petrobras, Vale, outras. O que não é muito forte na nossa bolsa é o setor de tecnologia. No setor de tecnologia, o Brasil ainda deixa um pouquinho a desejar, diferente dos Estados Unidos, que é o setor mais importante que eles têm lá. Tá? Então, eu até destaquei aqui que os mais importantes da Bolsa Brasileira para ações são estes 5, certo? Então, quando a gente fala de ações na Bolsa, são 5 setores mais rentáveis que dificilmente dão prejuízo que a gente sempre vai precisar. Falamos sobre os proventos, e aí vale ressaltar que provento é o pagamento, e você tem que se atentar ao tipo de provento que a sua aplicação está te pagando. Existe o dividendo, ou dividend yield, e existe o JCP. O dividendo que você recebe de uma empresa, ele é relacionado à venda dos produtos e serviços com lucro. Então, a empresa, num trimestre, por exemplo, faz as suas vendas, paga seus custos, despesas e tem lucro. Desse lucro, 25% ela vai distribuir em forma de dividendo. Esse rendimento que cai na sua conta já é isento de imposto de renda, você não paga nada sobre ele, e é uma das formas que as empresas remuneram você, investidora, através do dividendo. Então, nós queremos empresas lucrativas que paguem bons dividendos. Então, quando a gente pergunta qual é o nome dos proventos que uma empresa paga relacionado ao lucro com suas vendas de produtos e serviços, nós estamos falando do dividendo. Tá? Mas as empresas também fazem aplicação financeira, assim como eu e você. Ela vai lá, faz compra de investimentos, deixa investido por um tempo e quando ela resgata, ela tem o lucro dessa venda. O lucro dessa venda também é dividido com nós, investidores, e é chamado de JCP, ou seja, juros sobre capital próprio, que é quando a empresa vende uma aplicação,
tem lucro e ela divide uma parte com a gente. Só que diferente do dividendo, que você não tem cobrança de imposto de renda, o JCP tem, só que ele é retido na fonte. Então, por exemplo, a empresa pagou 10 centavos de JCP, mas na sua conta só caiu 7 centavos. Por quê? Tem cobrança de imposto de renda e é retido na fonte. Na hora que a empresa te paga, já é descontado, tá? Diferente do dividendo que não tem. Então, o dividendo é o lucro em que as empresas têm com as vendas de seus produtos e serviços e não possui imposto de renda para quem recebe. O favorito dos investidores da Bolsa. Por quê? Já foi tributado, né? A empresa já pagou imposto, você não precisa fazer nada, é teu. O JCP, ou juros sobre capital próprio, este tipo de provento vem do lucro que as empresas têm com as vendas de suas aplicações financeiras e dividido com investidores. No entanto, este possui a cobrança de imposto de renda de 15%, já retido na fonte quando pago para os acionistas. Prestem bastante atenção nesses dois proventos, porque muita gente, quando vai fazer uma pesquisa para comprar ações na Bolsa de Valores, vê que a empresa está pagando um monte de provento. Um monte de provento. Qual é a questão? Esse provento é mais dividendo ou é mais JCP? Eu, particularmente, quero receber mais dividendo. Por que eu quero receber mais dividendo? Porque o dividendo vem do lucro das vendas da empresa. Então, quanto mais a empresa cresce, mais ela vende, mais ela reduz custos, mais lucro ela distribui. Então, quanto mais lucro ela distribui, mais dividendo entra no meu bolsinho. E aí eu consigo comprar novas aplicações. O JCP é uma coisa boa também, porque a empresa fez uma aplicação financeira, vendeu, teve lucro e dividiu comigo. Mas qual que é o problema? O dividendo de 10 centavos que cai na minha conta não tem cobrança de imposto de renda. O JCP vai ter uma cobrança de 15%. Então não vai cair 10 centavos, vai cair 8 centavos e meio. Quando eu estou falando de uma ação que paga 8 centavos e meio, é uma coisa, mas imagina que você tem 100 ações dessa empresa. Você já perdeu 85 centavos. Né? 85 não, desculpa, você perdeu 1,50 e vai receber 8,50. Então imagina que de dividendo a empresa fosse pagar 10 centavos por ação e você tem 100 ações. Você vai receber 10 reais. Agora, digamos que essa mesma empresa vai pagar JCP sobre essas ações e ela vai pagar 10 centavos. Você vai olhar lá no Status Invest ou em qualquer outra plataforma, vai falar assim que a empresa vai te pagar 10 centavos de JCP por ação. Só que na sua conta, você está esperando cair 10 reais na sua conta e vai cair só 8,50. E você fala, ué, mas não era para ser 10 reais? Por que caiu 8,50? Porque 1,50 foi de imposto. Então, é ótimo que uma empresa também pague JCP, mas por preferência, eu quero dividendo. Só que as empresas pagam os dois, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui a Taesa, né? Um gráficozinho da Taesa. A Taesa paga tanto dividendo quanto JCP. Mas eu quero enxergar quantos pagamentos aí ela teve de dividendo e quantos ela teve de JCP. Então, eu quero receber mais JCP do que dividendo. Também é óbvio que a gente vai olhar o valor que está sendo pago. Então, por exemplo, se ela paga dividendos baixinhos, né, mas ela paga JCP mais alto, eu vou receber quase a mesma coisa que o dividendo. Aí vai ficar elas por elas. Agora, se eu percebo que a empresa está pagando mais dividendo de valores mais altos, ela também paga JCP, ou ela está pagando muito JCP e não está pagando dividendo, isso é um sinal de alerta. Quando uma empresa ela paga muito JCP, mas ela paga pouco dividendo, significa que provavelmente ela está tendo pouco lucro com as vendas de produtos e serviços e está resgatando dinheiro de aplicação financeira para cobrir conta, para cobrir despesa. Isso nem sempre é uma coisa boa, tá? Então, por isso que a gente fala, preste bastante atenção nos setores que você está investindo em ações. Bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação são sempre os melhores setores, porque paga JCP, paga dividendo, mas paga mais dividendo do que JCP, certo? Muito bem, então você vai ter esses dois principais proventos, dentre outros que a gente viu, né? Falamos sobre indicadores financeiros, e os indicadores financeiros, a gente falou dos 5 grupos, né? Falamos sobre indicadores de valuation, que é o valor das empresas, falamos sobre indicadores de endividamento, indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade e indicadores de crescimento.
Então, quando a gente está falando de análise fundamentalista, que é olhar, né, as informações de uma empresa, a gente olha esses 5 grupos, certo? E a gente teve aulas também voltadas para cada um desses grupos. Então, a gente teve aula só de indicador de valuation, só indicador de endividamento e por aí foi. Até usamos, né, Klabin, Suzano e Irani como referência para ir lá e aprender até mesmo usar aquela ferramenta de comparação, né, a ferramenta de comparação do Status Invest, para você jogar o código da ação e do fundo imobiliário e ele fazer ali uma análise para você do que é o melhor e o que não é tão bom assim. Ainda fiz algumas ressalvas de que você tem que saber quando que é bom para a plataforma e quando é bom para você, certo? Então, se você não viu essas aulas, eu recomendo que você volte, veja essas aulas, porque a gente explicou cada um dos indicadores lá separadamente e eu fui trazendo alguns. Fórmula, como é que você faz, onde você pega a informação, certo? Bruno, na avaliação vai cair algum cálculo desse que você ensinou? Não, não vai cair cálculo, tá? Vou ressaltar mais uma vez, a avaliação é de múltipla escolha, 20 perguntas, não tem pegadinha, não tem cálculo, mas que vai testar aí o que vocês estudaram, certo? Não tem nada fora do que a gente viu em aula, é 100% conteúdo das nossas últimas aulas aí de investimentos em bolsa de valores, e é óbvio que se você estudou todos os conteúdos, inclusive os complementares, você vai conseguir fazer sua avaliação tranquilamente, certo? Nós temos muitas alunas aqui fazendo curso no gravado, que sabem que precisam também fazer a avaliação. Então, por isso que a gente geralmente libera uma semana para avaliação, né? Então, a gente está fazendo revisão hoje, a partir de amanhã, dia 8 até dia 13, você pode fazer sua avaliação, então você tem quase uma semana aí para fazer sua avaliação, para dar tempo de você, se caso não tenha assistido alguma aula, voltar a assistir a aula, tá bom? Para você responder aí sua avaliação tranquilamente. O link da avaliação vai ser liberado amanhã, depois da aula 22 de investimentos internacionais. Então, assim que eu liberar a revisão, eu vou liberar a revisão com o link para a avaliação, tá? Vou liberar o link da avaliação dentro dos vídeos e vou liberar o link da avaliação no grupo do WhatsApp também, para vocês poderem começar a responder a prova. Respondam com cautela, inclusive. Apesar de não ter pegadinha, tem muita coisa que tem que saber interpretar. Vale ressaltar que enxergar e estudar o histórico das empresas que desejamos investir é de extrema importância. Eu falei muito isso sobre Klabin, né? Quando a gente estava estudando ali sobre ações, a gente falou que, às vezes, uma empresa ela tem indicadores de dívida mais altos, mas a gente tem que entender o que a empresa está fazendo. O que ela vai fazer para os próximos 10, 20, 30, 50, 100 anos para frente. Porque nem sempre uma empresa endividada, ela está numa situação ruim. Assim como nem toda empresa que não tem dívida está numa situação boa. Porque aquela história, é fácil criticar quem não faz nada. É mais ou menos isso na Bolsa de Valores também. A Klabin, quando a gente fala, por exemplo, de endividamento, ela está extremamente endividada, mas é o que a gente chama de dívida inteligente, porque ela está se endividando agora no curto prazo para projetos de 100 anos, né? Enquanto a Irani, por exemplo, que tem dívida quase zero, é uma empresa que ela prefere a estabilidade, ela não cresce muito, mas está com as dívidas controladas. A Klabin não, a Klabin é uma empresa que ela vai se endividar para crescer porque ela é aventureira, mas ela é uma aventureira com causa. Por isso que eu falo tanto da Klabin, vocês já devem ter percebido que eu levanto muito a bandeira da Klabin, né? É uma empresa que ela tem meu coração por vários critérios. ASG, ambiente social e governança corporativa, um quadro acionário muito bom, bom histórico de pagamento de proventos, um histórico de crescimento muito bom ao longo dos anos, uma visão de crescimento de mercado muito boa, 20 fábricas no Brasil, uma na Argentina, então é uma empresa muito grande, parte da receita vem em dólar, então é uma empresa muito boa mesmo, estando com com alto nível de endividamento, certo? E também falamos que uma boa carteira de investimentos tem uma média aí de 10 ações e 10 fundos imobiliários. Pode ter mais, pode ter menos, tudo vai depender do seu apetite por risco, do seu valor financeiro, né? Quando você pode investir todos os meses, e principalmente o que você consegue acompanhar, tá? Então, uma carteira bem diversificada tem um pouco de cada coisa. Pelo menos no meu ponto de vista, é assim. Você vai estudar sobre vários outros professores, teses, técnicas diferentes, cada um vai ter uma forma diferente. O nome da minha empresa é Equilibre-se, porque eu gosto do equilíbrio.
eu gosto de correr um pouco mais de risco, mas eu também gosto de um pouco mais de tranquilidade. Então, eu estou ali no meio do caminho. O meu perfil como investidor é de moderado para arrojado. Eu não sou conservador, porque eu invisto em bolsa de valores. Mas eu não sou um investidor que gosta de correr um risco absurdo sem entender o que está fazendo. Então, eu estudo muito antes de comprar qualquer coisa, até mesmo antes de vir ensinar para vocês. Para vir falar aqui sobre alguma coisa sobre ações, fundos imobiliários, primeiro eu coloquei na prática, entendi como é que funciona o mercado, cometi os meus erros, os meus acertos, e eu quero trazer para vocês os acertos. E, para a experiência, os erros também. Então, uma boa carteira de bolsa de valores aqui no Brasil, ela deveria ter mais ou menos 10 ações e 10 fundos imobiliários. E eu trouxe nas últimas aulas também uma estratégia de montagem de carteira, né? Ali de tudo que você investe, quanto você deve destinar para renda variável, quanto que deve ser para fundo imobiliário, quanto que deve ser para ações. E dentro de ações, quanto que deve ser de cada setor. Se você não viu essa aula, volta nas aulas anteriores, porque eu expliquei isso também. Vou deixar uma indicação de site para estudo. Eu já falei disso aqui, ó, há um tempão atrás, mas eu vou trazer esse site de novo. É só clicar aqui no link da imagem, que ele vai te levar para o site da Ambima. E aqui tem 2 cursos específicos que eu acho muito bacana vocês fazerem. ESG, no mercado financeiro, que na verdade é ESG, que na tradução é Ambiente Social e Governança Corporativa, para vocês entenderem, né, como funciona o mercado financeiro. FII, que são fundos de investimentos imobiliários, foi atualizado recentemente, está muito bom esse curso. Mercado financeiro de A a Z, então, técnicas, normas, nomes, tem nesse curso. Fundos de investimento, aí é fundo de investimento de renda fixa, de renda variável, multimercado, fundos. E Ambima explica, que são vários temas que a Ambima trouxe aqui de uma forma bem simples para você entender. Vale ressaltar que esse site, principalmente essa parte aqui que está para vocês, ela é gratuita e ela tem certificado. E são certificados extremamente importantes para quem investe, tá? Porque a Ambima é responsável por vários fundos diferentes, né? Regulamentar vários fundos diferentes. Então, quem tiver a oportunidade, faça esses cursinhos. Eles são super curtos, super fáceis, tá? Tem algumas avaliações, né, para você certificar, mas vale muito a pena. Então, não fica só no Rica da Família. Faz esses cursos também, porque é uma playlist, né, um checklist, na verdade, muito bom para você que está começando a investir agora. Certo? Basicamente é esse o nosso conteúdo de revisão de hoje. Só quero levar vocês rapidinho aqui no site da Ambima. Então, quando você clica na imagem, você pode ver aqui, ó, tudo que tem de curso disponível. Então, você vem em ver tudo. Ele vai mostrar para você tudo que tem disponível, ó. Entenda o mercado financeiro, Ambima explica, din-din por din-din, ESG, tem uma continuação agora, né? Então tem parte 1 e tem parte 2 aqui também. Planejamento de investimentos, fundamentos de economia e finanças, mentalidade ética, marcação a mercado e por aí vai, ó. Iniciando com produtos e serviços, olha só a quantidade de curso que tem aqui. Muito legal, né? Então, fica a dica aí para vocês. Esses cursos todos que eu acabei de falar são gratuitos, certo? Então, fica a dica aí para vocês, quem tiver um tempinho hábil, para fazer esses cursos, certo? Porque vai valer muito a pena. Vocês vão ver que é um conteúdo bem interessante. Não é difícil, certo? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, porque ela saiu. Espera aí. Uai. Por que que ela saiu? Ah, tá. Entendi. Muito bem. Meninas, esse era o nosso conteúdo de revisão de hoje. Como eu disse, eu vou liberar o link da avaliação para vocês amanhã. Se vocês ficarem com alguma dúvida antes de mandar, me mandem mensagem, tá bom? A gente se fala amanhã na aula de número 22 de Mercado Internacional. Mais uma vez, muito obrigado por quem participou aqui da revisão no ao vivo. Para quem vai assistir no gravado, qualquer dúvida, eu estou à disposição e a gente se fala amanhã na aula de número 22. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.